Olá e bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente tem em mãos um material bem interessante. Uhum. É um guia com 5 dicas práticas para quem está começando a jogar RPG e, bom, sente aquele nervosismo de ter que interpretar, né? Aquele medo do palco. Exato. E a missão aqui é analisar essas dicas, mas não só como um manual. Quero entender a psicologia por trás delas. E, honestamente, ver se são sempre a melhor abordagem. Certo. O ponto de partida do guia é bem otimista. Ele defende que interpretar é uma habilidade que se aprende, não um talento que a pessoa já nasce com ele. Vamos ver se o caminho que ele propõe leva mesmo a isso. É uma ótima premissa para começar. E o que me chama a atenção nesse material é o método. O método, Ele sugere uma progressão que vai do mais externo, tipo da imitação, para o mais interno, mais autêntico. É quase como aprender a dançar, sabe? a boa analogia. Quase mecânicos. E só depois é que você desenvolve um estilo próprio. Acho que analisar as dicas na ordem que o guia apresenta vai nos ajudar a ver se essa progressão, se ela faz sentido. Combinado. Então, vamos para a primeira dica que já chega assim, com uma proposta bem ousada. Sim. Interprete o oposto de você. Se a pessoa é quieta, cria um personagem falante. Se é calma, um personagem, sei lá, pavio curto. Uhum. O guia dá exemplos bem diretos, como: se você fala baixo, force-se a falar mais alto. A lógica parece ser criar um contraste tão grande que fica impossível confundir o jogador com o personagem. Mas isso não é um pouco radical demais por iniciante? Radical talvez, mas é psicologicamente bem astuto. Pensa nisso como uma máscara. Uma máscara. Isso. Ao vestir uma persona que é declaradamente não eu, o jogador se dá a permissão para experimentar sem aquele medo do julgamento, sabe? Ah, o medo de estar sendo ele mesmo, mas um pouquinho diferente. Exatamente. Vira um mecanismo de defesa que se transforma numa ferramenta de interpretação. Fica claro para todo mundo na mesa, e principalmente para o próprio jogador, que aquilo é uma atuação. Cria um espaço seguro. Exato, um espaço seguro que pode ser fundamental para quebrar a barreira da timidez. Entendi. É como um disfarce que liberta. O guia menciona que a vantagem prática é que a diferença fica óbvia para o mestre e os outros jogadores. Mas aqui entra a minha dúvida. Essa abordagem não pode criar uma armadilha. Se o jogador está sempre se escondendo atrás de um oposto, ele não corre o risco de criar uma caricatura em vez de um personagem? Tipo um bárbaro que só grita, um nobre que só esnoba. Fica uma coisa meio unidimensional, não? Esse é o principal risco, sem dúvida. O guia até alerta para não exagerar a ponto de virar comédia sem querer. Certo. Acredito que a chave é entender essa dica como um ponto de partida, um andaime, e não o edifício completo. Um andaime. Gostei. O oposto te dá uma voz e uma postura iniciais, mas o personagem só vai ganhar vida quando você começar a se perguntar por que ele é assim. Por que ele é tão barulhento? Talvez seja insegurança. Por que tão agressivo? Talvez tenha sofrido uma perda muito grande. O oposto é a porta de entrada. A profundidade vem depois. Ok, então é um exercício para sair da zona de conforto, não para construir uma nova. Isso me leva para a segunda dica, que parece seguir a mesma filosofia de usar um modelo externo. Exato. O guia sugere basear o personagem num ator ou numa atriz famosa. E os exemplos são muito vívidos. Um anão bêbado com os maneirismos do Johnny Depp, uma espiã com a postura da Angelina Jolie, ou até um guerreiro com a confiança do Vin Diesel. É quase como baixar um pacote de personalidade pronto. Isso. É um atalho para a coerência, né? Exatamente. Um ator como Vin Diesel, que o guia cita, passou anos construindo uma persona muito específica. Ele tem um jeito de andar, de falar, de olhar, que é instantaneamente reconhecível. Verdade. Ao escalar um ator para o seu papel, você não está só pegando uma imagem, mas um conjunto completo e testado de comportamentos. Isso resolve um problema comum do iniciante, que é a inconsistência. Linha guia. Mas e os contras? Eu fico pensando, e se eu baseio meu personagem no Brad Pitt em Clube da Luta, mas ninguém na mesa assistiu ao filme? Uhum. A minha referência se perde, e mais, isso não acaba limitando a originalidade? Em vez de criar algo novo, eu estou só fazendo uma imitação? São duas preocupações válidas. Sobre a referência, o ideal é que ela sirva mais para você do que para os outros. É a sua cola secreta. Entendi.
Você não precisa anunciar. Gente, estou interpretando o Clint Eastwood. Você só usa o jeito dele de semicerrar os olhos antes de tomar uma decisão, sabe? É sobre internalizar os maneirismos e não fazer uma performance. Ok. E quanto à originalidade? De novo, é um ponto de partida. Eu já vi um jogador começar um mago baseado no Alan Rickman como Snape, sabe? Todo contido, sarcástico. Clássico. Mas com o tempo, as experiências da campanha foram adicionando outras camadas. Ele se apegou a um bichinho de estimação, algo que o Snape nunca faria, e o personagem se tornou algo completamente novo. O ator foi a semente, não a planta inteira. Ok, essa ideia de ser um andaime ou uma semente está fazendo bem mais sentido. É sobre ter uma base sólida para depois construir em cima. Isso. E a construção continua, porque a terceira dica mergulha nos detalhes da fala. Dar ao personagem um vocabulário, um sotaque ou um vício de linguagem específico. Mas, sinceramente, essa me parece a dica mais perigosa de todas. É um campo minado. É muito fácil escorregar de uma característica marcante para uma caricatura ofensiva, não é? Com certeza. E o guia faz bem em colocar um aviso bem grande sobre isso. O risco de cair em estereótipos desrespeitosos, especialmente com sotaques, é enorme. Então, como fazer? A forma de navegar por esse campo minado, na minha experiência, é focar na especificidade. Evitar a generalização. Em vez de tentar fazer um sotaque nordestino genérico, que pode soar ofensivo, talvez o personagem, por ser da Bahia, use a palavra oxe com frequência. Focar num detalhe. Exato. Em vez de um jeito de falar de jovem caricato, ele pode usar uma gíria específica, como tipo assim, em excesso. Então a segurança está em escolher um detalhe micro em vez de uma imitação macro. Precisamente. Um único vício de linguagem usado com consistência é muito mais poderoso e menos arriscado do que um sotaque inteiro. Pensa nos personagens da ficção. Muitas vezes o que os torna memoráveis é uma única frase que repetem ou um tique verbal. Verdade. Um show muito lógico. É um detalhe que âncora a personalidade e é muito mais fácil para o jogador manter ao longo de horas de jogo. Isso nos leva a um ponto interessante, que é a ficha do personagem. A quarta dica do guia é justamente usar as limitações mecânicas, os números na planilha, como ganchos de interpretação. De primeira, isso me parece contraintuitivo. A gente joga RPG para ser um herói poderoso, para ter atributos altos. Por que o guia diria que focar nas nossas fraquezas, nos números baixos, é uma vantagem para a interpretação? Porque a perfeição é chata. Direto ao ponto. Personagens interessantes são definidos tanto por suas forças, quanto, ou talvez até mais, por suas fraquezas. O guia acerta em cheio ao transformar o que poderia ser uma frustração mecânica, poxa, meu carisma é baixo, numa oportunidade narrativa. Como assim? Se o seu personagem tem carisma baixo, como ele lida com isso? Ele é rude, tímido, direto ao ponto de forma desconfortável, fala a verdade sem filtro social. Cada uma dessas opções é um caminho de interpretação riquíssimo. As limitações forçam a criatividade. E o guia dá ótimos exemplos. Um personagem com inteligência baixa não vai ser o primeiro a decifrar um enigma. Talvez ele sugira, chutar a porta. Exato. Um personagem com liderança alta não vai simplesmente aceitar um plano ruim. Ele vai se sentir compelido a organizar o grupo. É curioso como isso se conecta com a primeira dica que a gente discutiu. Como? Se você é uma pessoa super articulada na vida real e decide jogar com um bárbaro de carisma 2, a mecânica do jogo te força a ser o oposto, dando uma justificativa e uma regra de apoio para essa escolha. É uma conexão perfeita. A mecânica se torna sua aliada na interpretação. E isso desenvolve uma habilidade muito importante: a resolução criativa de problemas dentro das regras. Certo. Você não pode resolver tudo com seu atributo mais alto. Se você é o bárbaro forte, mas pouco carismático, você aprende a depender do bardo do grupo para as negociações. Isso cria interdependência, fortalece o grupo e torna a história mais dinâmica. É um exercício constante de pensamento estratégico e adaptação. Isso. É impressionante. Quando você para pensar, um hobby como o RPG acaba exercitando um conjunto de habilidades muito sofisticado. Pensamento estratégico, criatividade sob pressão, planejamento a longo prazo. Colaboração em equipe, sem dúvida.
E isso nos diz algo sobre o perfil de quem se sente atraído e se dedica a esse tipo de atividade. Que seria? Geralmente, são pessoas com uma inclinação natural para a criatividade, para a inteligência analítica e com forte envolvimento com leitura e resolução de problemas complexos. É um público que não foge de um desafio intelectual. Pelo contrário, busca por ele. Faz todo sentido. Um sistema de regras de RPG pode ser tão complexo quanto, sei lá, um código de leis. Exatamente. E esse perfil de dedicação, foco e pensamento estruturado tem um paralelo muito forte com os desafios de estudar para provas e concursos de alto nível. Ah, interessante. Seja por um vestibular concorrido, um concurso público, uma carreira militar, a prova da OAB ou uma residência médica. A mesma disciplina e o mesmo prazer em dissecar um sistema de regras complexo, em otimizar a ficha de um personagem. Podem ser aplicados na construção do conhecimento. Exato, é a mesma habilidade de organizar informações e traçar uma estratégia de longo prazo. É uma ótima conexão. E, bom, para quem está vivendo essa realidade de estudos intensos, fica a recomendação. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. Uma ferramenta que ajuda a organizar o conhecimento, assim como o guia que estamos analisando tenta organizar a arte de interpretar. Exato. E falando em organização, vamos voltar à nossa análise. Chegamos à quinta e última dica do guia, que me parece ser o verdadeiro objetivo de todas as outras. A mais importante, deixa a história mudar o seu personagem. O material é enfático nisso. Um personagem não deveria terminar a aventura sendo a mesma pessoa que era no começo. Essa é a alma de qualquer boa narrativa. É o que a gente chama de arco de personagem. Certo. As 4 dicas anteriores são sobre como construir o barco. Esta última é sobre permitir que a tempestade e as águas calmas da jornada o transformem. Um personagem estático que não reage aos eventos é só um conjunto de estatísticas, um avatar. Ele não tem vida. Não tem. A conexão emocional, tanto do jogador quanto da audiência, vem da transformação. Os exemplos do guia são clássicos, mas eficazes. O egoísta que aprende o valor do sacrifício, o covarde que encontra coragem no momento decisivo, o violento que descobre a paciência. Mas a minha pergunta é, como um jogador, especialmente um iniciante, pode fazer isso acontecer sem que pareça forçado? Como se planeja uma mudança espontânea? Aí está o paradoxo. Você não planeja. Não. O segredo é não se apegar demais à sua concepção inicial do personagem. Aquele oposto da primeira dica ou aquele ator da segunda são só o ponto de partida. Certo. A mudança acontece quando você, como jogador, ouve de verdade o que o mestre descreve e reage honestamente ao que os outros personagens fazem. Eu vi uma vez um jogador cujo personagem era um ladrão cínico, só pensava em ouro. Ok. Mas, numa cena, outro personagem se sacrificou para salvá-lo. Naquele momento, eu perguntei ao jogador, o que o seu personagem sente? Ele parou, pensou e disse, confusão e culpa. Uau. Aquela foi a semente da mudança. Ele não planejou, ele reagiu. A transformação vem de estar presente na história. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? O guia nos oferece um processo. Ele diz, comece com uma muleta, algo externo e fácil de imitar. Seja um oposto ou um modelo. Depois, adicione camadas de personalidade usando detalhes como a fala e as próprias regras do jogo, principalmente as fraquezas. Certo. E, finalmente, o mais importante. Tenha a coragem de abandonar tudo isso se a história pedir. É um método para dar vida a algo, mas também para aprender a deixá-lo ir e se transformar. É uma síntese perfeita. É um processo que flui de fora para dentro, com a imitação inicial, e de dentro para fora, quando as reações genuínas do jogador começam a moldar a personalidade. As dicas são um kit de ferramentas, não uma receita de bolo. E isso nos deixa com uma reflexão final, quase uma provocação. O guia afirma, e a gente concordou,
que a parte mais gratificante de um personagem é sua jornada de mudança. Nós celebramos o herói que supera seus medos, o vilão que encontra redenção. A gente valoriza a evolução nas histórias que consumimos. E aqui vem a provocação. Se nós admiramos tanto a transformação e o crescimento em nossas ficções, por que, na vida real, tantas vezes esperamos uma consistência quase robótica das pessoas? E de nós mesmos? Por que a gente desconfia tanto da mudança e cobra que as pessoas permaneçam as mesmas de 10 anos atrás, em vez de celebrar a evolução que, esperamos, a experiência e o tempo trazem para todos nós?